Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Nele falaremos sobre o tema Mundo de Regeneração e a característica dos habitantes desse planeta. Nós trabalharemos com um texto de Allan Kardec chamado Os Tempos São Chegados, contido na Revista Espírita de 1866. O texto começa nos fornecendo uma ideia de paz e, sobretudo, de esperança, mas uma esperança baseada numa realidade palpável, numa realidade baseada em fatos fornecidos pelos espíritos superiores, em concordância, é claro, dentro daquela metodologia de Allan Kardec de comparar as mensagens dos espíritos a fim de que pudesse tirar uma essência das várias opiniões deles. Esse texto começa dizendo que, apesar da aparente desorganização, do aparente caos, que a sociedade daquela época do século XIX e atualmente também podemos dizer a mesma coisa, apesar da aparente desorganização e caos que essas sociedades vivem, há um plano diretor divino representado pelos espíritos puros, no caso do planeta Terra, Jesus, que respeita o livre-arbítrio individual e coletivo, mas que delimita uma marcha de progresso para todos os planetas e todos os confins do universo. Então, baseado nessa certeza que nós não estamos jogados sozinhos, sem a ajuda, não manipulação, mas sem a ajuda de inteligências superiores desencarnadas ou encarnadas em missão grandiosa, nós começamos a nos tornar, a sentir o bem-estar trazido pela mensagem espírita. E quando o texto diz que há duas marchas do progresso, uma lenta e a outra rápida, ele quis dizer que há toda uma preparação para que nós possamos galgar níveis evolutivos mais amplos. As transformações morais, tanto a nível individual e coletivo, elas não acontecem de uma hora para outra, elas são decorrências da nossa experiência, do uso do livre-arbítrio de vidas e mais vidas, e também do uso desse livre-arbítrio dentro de um conjunto de pessoas, dentro de um povo, dentro de uma sociedade, dentro de uma nação e etc. Então, baseado nessa evolução que é lenta, Allan Kardec também expôs a questão de que existe uma transição rápida, mas ela é rápida porque ela é simplesmente a consequência de conquistas que já vieram sendo forjadas há séculos ou milênios. Elas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, Allan Kardec quis dizer, com essa transição rápida, que ela é simplesmente um divisor de águas daquilo que já vinha acontecendo há muito tempo e agora sobe um outro patamar em todos os sentidos, no sentido econômico, no sentido político, no sentido religioso, enfim. Baseado nessa mensagem realista que a doutrina espírita nos traz, muito lógica e conectada entre os seus princípios, Allan Kardec ele nos dá uma visão muito interessante que foge totalmente à fantasia, de que muitas mensagens mediúnicas ou muitas concepções de encarnados, até mesmo espíritas, mas sobretudo espiritualistas em geral, de que vai ter que acontecer determinados cataclismos no mundo, que o mundo vai ter que ser destruído em sua paisagem natural e depois reconstruído para dar origem à nova raça humana mais superior. Allan Kardec desmistifica isso tudo em seu texto, quando diz que a característica desse mundo
de regeneração, dessa transição, será do conflito, num bom sentido, né? Do embate entre ideias diferentes. Do embate entre as ideias antigas baseadas no orgulho, na vaidade, e no egoísmo e etc., com as ideias novas baseadas no verdadeiro sentido da palavra caridade, da humildade e tantas outras virtudes do ser humano. Então, o campo de transformação será nas ideias, será no pensamento, será nos sentimentos e não nas paisagens externas do mundo. Esse é um conhecimento muito importante que nos causa alívio, né? O planeta Terra não vai passar por uma destruição quase que total, a raça humana não vai desaparecer, esse processo de regeneração se dará de forma quase imperceptível, assim como o dia vai acabando e dando origem à noite, que vai dando origem novamente ao dia, isso vai ser de uma forma muito natural que acontecerá. Existem certas expressões nos evangelhos, tais como final dos tempos, até porque a expressão fim do mundo não existe em nenhum evangelho, pelo menos não numa tradução séria, mas existe a expressão final dos tempos. E esse final dos tempos, para nós espíritas, deve significar o final dos tempos baseados nesses valores orgulhosos e egoístas, para dar vazão aos novos valores baseados na verdadeira fraternidade, na verdadeira empatia e tantas outras virtudes que a gente ainda precisa desenvolver. O próprio Jesus disse que deixar crescer o joio junto com o trigo, a fim de que cada um possa ser identificado e o joio ceifado para que o trigo possa ser consumido. Quando falamos em joio e em trigo, pensamos assim em pessoas boas e más. Eu interpreto o joio e o trigo como os dois estando dentro de nós, né? Sendo tanto as nossas virtudes que já temos e que precisamos consolidá-las e desenvolver outras, e também esses defeitos, essas limitações, essas sombras, né? Sentimentais que nós temos dentro de nós ainda, que precisam ser trabalhadas. Então eu vejo a mensagem de Jesus sempre como um símbolo de transformação moral do ser humano, que com certeza no mundo de regeneração será muito mais valorizada. Deixará de existir gradativamente essas fórmulas mágicas, né, baseadas em traga o seu amor de volta em 7 dias, traga a sua saúde de volta em alguns meses e mude a sua carreira profissional de uma forma instantânea e tantas outras assim. A mensagem espírita é uma mensagem séria que exige muito daquele que a adota, exige uma postura diferente diante do mundo e exige, sobretudo, um comprometimento com a pesquisa e com o estudo, que serão as bases de um mundo de regeneração, tanto a transformação moral, até com uma nova forma de ver o mundo, com sua tecnologia já conquistada, para onde vai a finalidade dessa tecnologia que nós estamos conquistando aí de uma forma bem rápida na época atual. Então esses debates se fazem cada vez mais presentes na sociedade, apesar das formas de violência que ainda existem no mundo, mas já caminha para uma grande convergência, apesar ainda dessa diversidade. Visto isso, visto que a transformação para o mundo de regeneração se dará de forma imperceptível no externo, mas perceptível para aqueles que estiverem comprometidos com ela, agora a gente vai ver as características desse mundo de regeneração. Vamos fazer algumas incisões aí nesse sentido, a fim de que a gente possa nos aprofundarmos no assunto. Disseram os espíritos no final desse texto, da Revista Espírita de 1866,
que a gestação desse novo mundo ela levaria mais ou menos 100 anos. E esse texto, portanto, foi escrito em 1866 e automaticamente terminaria em 1966. É que as coisas não funcionam assim por datas fixas, né? Eles não estipularam uma data para essa transformação, até porque nós tivemos períodos sociais muito difíceis, como as duas grandes guerras, chamadas mundiais, e que atrasaram bastante as coisas em termos de moral, em termos de ética, da prática da ética na sociedade, e vários outros fatores que puderam interferir nisso, fatores, como já dissemos, traçados pelo livre-arbítrio, tanto individual quanto coletivo. E a partir dessa mentalidade que não existem datas fixas, é que a gente vai elaborar as características gerais desse mundo de regeneração. Em primeiro lugar, vai haver um grande embate entre espiritualismo, que já está acontecendo, com o materialismo. Não vejo assim o materialismo como algo extremamente ruim, as sombras e o espiritualismo como a luz, na atual fase do nosso planeta. Até porque o espiritualismo, sobretudo no Ocidente, mas também no Oriente, se transformou em algo dogmático, se afastando da ciência. E a ciência se transformou em algo frio, descompromissado com a espiritualidade e com a ideia de Deus. Então vai começar a renascer pessoas, e já estão aí encarnadas há algumas décadas, que vão começar a mudar gradativamente esses modelos gerais de pensamento. Então a grande convergência proposta e prevista por Allan Kardec no livro A Gênese, em relação da ciência com a religião, ela será cada vez mais um fato, mais avantajado, participando daquela transição rápida a qual nos referimos no começo do vídeo. Além disso, haverá também nas relações humanas o conceito de reciprocidade, esse interesse próprio nocivo denunciado algumas vezes no mundo, ou melhor, no livro dos Espíritos, ele deixará de existir para dar origem a um interesse de evoluir, oferecendo o melhor de si para os outros. Essa é que é a grande diferença relacional do mundo de regeneração para o mundo de provas e expiações. A preocupação com o outro, mas o não abandono de si mesmo, o equilíbrio entre o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Essa vai ser uma característica cada vez mais marcante no mundo de regeneração. Haverá também uma nova visão sobre a caridade. Não mais a caridade de doar algo que nos sobra, mas também, sobretudo, a caridade da benevolência que nós devemos ter para com todos, né? Independente de obtermos vantagens dessa benevolência ou não. A indulgência que nós temos que ter com as dificuldades dos outros, porque também nós temos as nossas, né, baseados nesse princípio da reciprocidade. E o perdão das ofensas, que não será esquecimento delas, mas entender o porquê que a pessoa te ofendeu, entender a posição de limitação evolutiva a qual essa pessoa estagia no momento em que ela te ofendeu, que ela lesou alguma pessoa que você ama. Então isso vai ser uma decorrência da maioria estar voltada para esse tipo de atitude, tanto mental quanto no cotidiano, na sociedade. Quando a maioria estiver comprometida com esse tipo de atitude, então nós poderemos dizer que realmente o mundo de regeneração começa a ser implantado de fato no planeta Terra, porquanto no momento, nós só temos o ensaio e os preparativos para o começo, né, desse mundo, que podem demorar aí ainda séculos, dependendo de como as coisas funcionem, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, como já
frisamos algumas vezes nesse vídeo. E a partir daí, o Espírito também diz que, voltando àquela questão do interesse próprio nocivo, né, a qual falamos, o Espírito disse nessa mensagem, 1866, que o número de suicídios seria cada vez maior. E é uma coisa que realmente acontece, segundo as estatísticas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas por ano se suicidam no mundo, né? Fazendo as contas, se não me engano, são uma pessoa a cada 40 segundos se suicidando no mundo. E por quê? Essa falta de si mesmo, essa falta de empatia, essa nostalgia de uma época que muitas vezes não volta mais, dessa ou de outras vidas, né? Essa insatisfação de muitas vezes chegar ao ponto da pessoa não se reconhecer dentro do seu próprio corpo, né? Ou melhor, ou encarnado nesse corpo. Isso tudo é uma questão de transição e ainda permanecerá, talvez, por décadas ou por séculos. Um aspecto muito importante desse texto é quando Kardec diz que não será o movimento espírita nem a doutrina espírita que promoverão essa transformação para o mundo de regeneração, mas isso é um impulso geral da própria humanidade. O Espiritismo, segundo Kardec, por compreender a vida de uma forma, de uma perspectiva baseada na existência do mundo espiritual e da interação incessante dele com o mundo material, ele é a doutrina mais apta para ajudar nesse processo de regeneração. Para vocês não pensarem que esse pensamento é meu, eu leio aqui um trecho desse texto deixado por Allan Kardec. Não é o Espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz desta renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplidão de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o movimento regenerador. Razão porque é seu contemporâneo. Resta-nos a seguinte pergunta. Já vimos a questão de como será o planeta de regeneração em linhas gerais. E agora, quem são os regenerados? Eles já estão no planeta? Eu digo que sim. Muitos daqueles encarnados atualmente, os futuros candidatos a reencarnar-se nesse planeta, já estão em fase de regeneração. E, aliás, já estiveram em várias fases da humanidade. É que agora a maioria vai estar em regeneração. Essa é que é a grande diferença dessa era atual para as eras passadas do nosso planeta. E quem serão esses habitantes do mundo de regeneração? Nada melhor do que outra vez nos utilizarmos desse trecho do texto de Allan Kardec a fim de que possamos responder essa pergunta. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de progresso anterior. Não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daquele que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Olha só que coisa interessante, né? Esses novos habitantes do planeta não serão só espíritos superiores, mas, sobretudo, aqueles que querem realmente trilhar esse caminho do bem e já têm o desejo de fazer o bem, porque é uma diferença entre querer fazer o bem e já ser bom. Os espíritos dessa primeira fase do mundo de regeneração serão aqueles que querem fazer o bem
apesar de ainda não serem bons. Nesse quadro, a gente pode levar inclusive a informação de que esses casos, esse aumento de casos de depressão, isso é um chamado para que as pessoas que não são ruins, que já estão maduras para o bem, mas ainda relutantes diante da insatisfação, diante desta nostalgia, possam realmente crescer e oferecer o melhor de si mesmas que estão represados, que está represado dentro delas mesmas. Então essa depressão também, esse processo depressivo visto por esse mecanismo de evolução que nos levará à regeneração, ele pode ser considerado também como um chamado para você libertar o que é melhor dentro de você e possivelmente ser um dos cultores desse novo mundo aí que os planos divinos nos preparam. O próprio Allan Kardec nos faz refletir a respeito então da pergunta final. E aqueles que serão rebeldes a esse processo, que não quererão se inteirar desse processo de regeneração? A resposta é simples: serão enviados para mundos de acordo com seu progresso moral, sobretudo. Ajudarão nesses outros mundos a forjar as conquistas intelectuais desse planeta e colaborarão no concerto divino da evolução, como já aconteceu no planeta Terra. Agora, esse exílio, vamos dizer assim, ele não é uma punição, é apenas uma readequação. É como se você fosse transferido para uma escola ou para uma universidade de acordo com a sua capacidade. Então, esses espíritos não estão sendo punidos, mas também, sobretudo, alcançarão um dia o privilégio de viver em mundos de regeneração ou em mundos até muito mais superiores do que o mundo de regeneração, na escala prevista pela doutrina espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo e em outras partes da obra de Allan Kardec. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que o nosso canal possa crescer e ser levado esse vídeo e tantos outros desse canal para outras pessoas, a fim de divulgarmos a doutrina espírita. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito de vídeos novos. Meu nome é Marcelo Furtado e é um prazer muito grande ter você comigo até o final do vídeo. Desejo muita saúde, paz e realizações.